E aí, pessoal, tudo bom? Ansiosos? Ok. Repare só, eu disse que ia colocar a resposta daquela proposta de questão discursiva. Eu vou colocar, mas eu vou usar essa questão e essa resposta como um exemplo, um estudo de caso, para como fazer a discursiva. Isso é mais importante, porque não necessariamente vai cair uma questão sobre esta. Pode cair uma questão sobre educação, pode cair uma questão sobre história da ciência, gravitação, tantas outras possibilidades, né? E você pode conhecer o tema. O grande problema é como estruturar a resposta de uma questão discursiva, para você ganhar o máximo de pontos. Entendeu? Por isso que eu coloquei aqueles vídeos de Rosa Sampaio, porque ela é muito boa nessa estrutura. Mas aí o que é que eu fiz? Né? O que é que eu proponho nesse vídeo? Eu acho que você deve assistir todo. Eu compilei as partes de Rosa Sampaio que me influenciaram para fazer a resposta. Entendeu? Elemento por elemento. Tentando mostrar de forma clara e genérica, e é isso que eu quero que você entenda, e genérica de como é que a gente responde uma questão discursiva. Certo? Então, acho que você deveria assistir todo esse vídeo. Certo? É uma compilação de pedaços, trechos dos outros 2 vídeos de Rosa, certo? Associada a essa resposta do Einstein, tá bom? Então não fique preocupado sem querer ver a solução, né? Não é isso que vai ajudar necessariamente, porque a gente não sabe se é essa a pergunta ou se é algo parecido, entendeu? Então vamos lá, mas a gente tem que se envolver com isso agora, certo? Eu vou começar lendo a questão, né, que eu elaborei. No ano de 1905, o jovem físico o alemão Albert Einstein, ainda trabalhando no escritório de patentes, apresentou 5 artigos à comunidade científica. Cada um, separadamente, já seria um feito extraordinário comparado ao dos grandes nomes da ciência até então. Essa façanha intelectual é conhecida como annus mirabilis, ano miraculoso, pois apenas um milagre poderia justificar tamanha criatividade concentrada em apenas um ano. As inovações propostas por esses artigos deram início a profundas mudanças nos paradigmas da ciência. Apresente a ideia principal do artigo que, na sua opinião, foi o mais impactante. Descreva como ela estabelece alterações no pensamento científico e justifique sua escolha. Vejam só, quando eu indico para os meus alunos, você vai encontrar lá na prova um comando. O comando, normalmente, ele é dividido em 3 partes. Ele apresenta o problema, apresenta os verbos dos comandos, analisar, identificar, citar, extrair. Você precisa identificar quais são os verbos do comando, porque as respostas que você dará estarão baseadas nesse verbo do comando, tá? E uma parte ali de ou justifique, ou analise, ou sugira, ok? 3 partes. Normalmente, o comando ele é dividido em 3 partes. Circule, portanto, esses elementos importantes. Quando você for responder a questão discursiva expositiva, porque é isso que a gente vai explorar neste primeiro momento, quando você for responder a questão, você precisará colocar parte do comando com a apresentação do problema, os verbos dos comandos, porque sempre serão 2 ou 3 verbos, sempre, nunca será apenas um verbo. Apenas um verbo não é uma questão discursiva exploratória, é uma questão discursiva expositiva superficial. Então, não é isso que eles vão apresentar. Eles colocam comando com um problema, 2 ou 3 verbos para o direcionamento do comando e a identificação da finalização. Você retoma, portanto, algumas frases, alguns fragmentos do enunciado para compor a sua resposta. Dessa maneira, qualquer pessoa que for fazer a leitura de seu texto vai conseguir identificar sobre o que você está tratando.
E aí, conseguiu identificar os verbos comando nessa questão? São 3, ó. Ok? Apresente a ideia principal do artigo que, na sua opinião, foi o mais impactante. Descreva como ela, ou seja, a ideia principal do artigo, estabelece alterações no pensamento científico e justifique sua escolha. Então, são 3 comandos. Você acha que isso é incomum? Observe essa prova aqui. Essa prova foi aplicada aqui na Bahia, né, no último concurso, 2010, né? Bom, não me lembro bem. Tá aí, ó. Foi uma questão sobre a experiência de Maxwell Mori. E são 3 comandos. Vamos para o último parágrafo. Ó. Considerando as informações acima, explique o princípio do funcionamento do interferômetro de Maxwell e apresente um breve comentário sobre o resultado obtido por Maxwell Mori, incluindo uma consequência desse experimento para a existência do éter. Então, veja, esse incluindo, ele é um terceiro comando que vem no comentário sobre o resultado obtido por Maxwell Mori. Entendeu? Bom, continuemos com as orientações de hoje. E daí? Depois que você identificar os 3 comandos da prova lá de domingo, o que é que vai acontecer? 3 ou 2, né? Ok? A pontuação é importante, a organização dos parágrafos vai ser super importante. Se eu tenho, no entanto, um texto de uma discursiva expositiva, que eles pedem para que nós escrevamos em 10 ou 15 linhas, eu não vou fazer, neste momento, 4 ou 5 parágrafos. Nós vamos fazer a quantidade dos parágrafos dos verbos que estão no comando. Então, lá no comando, se ele pedir para analisar, listar e exemplificar, analisar e identificar no texto, cada um dos parágrafos vai assumir um desses comandos aqui. Organizar, portanto, a leitura do enunciado é a grande sacada para responder uma questão discursiva expositiva. Então, são 3 comandos, né? Presente, descreva e justifique. O que eu fiz? 3 parágrafos. Eu vou comentar cada um desses parágrafos. Mas o grande lance é você estruturar na cabeça como é o projeto da sua resolução. Quais são os 5 elementos para que o texto apresente textualidade adequada e que você garanta a nota máxima? O primeiro é a objetividade frente ao proposto. É a objetividade. Eles vão te dar uma proposta e eles precisam identificar logo nos primeiros momentos do texto se você está de acordo com a proposta. Ponto. Então, como é que você consegue ir direto ao tópico que eles estão requisitando? Justamente trazendo elementos temáticos para a sua produção. O elemento temático não é uma escolha de ser ou não colocado. O elemento temático precisa ser colocado. E aí tem gente que fala assim, não repete o tema. Como, gente? O tema é sobre fome, você não vai repetir a palavra fome. O tema é sobre educação, você não vai repetir a palavra educação. O tema é sobre corrupção, você não vai repetir a palavra corrupção. Você precisa trazer para seu texto o elemento temático da proposta. Então, essa conexão ela vai precisar ser feita. Sugere-se a elaboração de resposta em forma de um pequeno texto autônomo, o que eu venho falando para vocês. Ou seja, aquela que qualquer leitor entende como uma informação completa, sem precisar ler a pergunta. Eu acho muito engraçado porque eles dizem assim, mas professora, eu vou enrolar. Quando eu retomo o enunciado, eu estou enrolando. Não. Quando você retoma o enunciado, você está simplesmente sistematizando a estrutura do texto. Está dando um start ali para a produção do seu texto. Introduzir o texto, retomando o enunciado, responder aos comandos, os verbos que estão lá nos comandos e identificar a finalização.
Isso, gente, é importante para nós percebermos que existe uma etapa a ser cumprida, uma etapa após outra etapa. Então, quando você identifica as etapas, fica super bacana de se identificar. A banca, ela, quando vai corrigir a sua prova, ela tem uma tabelinha com a indicação do que ela desejava visualizar no seu texto. Mas, Rosa, é uma questão de interpretação, eles são subjetivos? Não. Os comandos do enunciado são essenciais para fazer essa diferenciação. Então, como os comandos eles são estabelecidos de forma técnica, o barema, para quem não sabe o que é barema é uma tabela de correção. O barema, ele vai seguir justamente este norte do enunciado. Se eu peço para você conceituar, classificar e exemplificar, você não pode apenas classificar e exemplificar, você tem que conceituar. Então, esses 3 verbos são importantes, classifique, conceitue, classifique e exemplifique os mamíferos marinhos, por exemplo. Então, você tem aí toda uma referência lógica, todo um roteiro para ser seguido. O segundo ponto é um ponto que nós chamamos de progressão. E é o ponto de progressão com o qual eu trabalho na técnica de produção de texto. A técnica, ela analisa justamente como o seu texto deve progredir. Alguns editais colocam lá no texto do edital que o seu texto será avaliado de acordo com alguns critérios de progressão, coesão, coerência. Progressão nada mais é do que a maneira como você vai evoluir na sua apresentação. Então, quando você está conversando com alguém, quais são os passos que você precisa dar? Você precisa apresentar o que você vai discorrer, você precisa desenvolver esse elemento, você precisa ilustrar esse elemento. E se o texto for um texto argumentativo, você precisa apresentar um posicionamento, uma opinião. Então, quando se trabalha a estratégia de progressão textual, é justamente um trabalho voltado à arquitetura do texto, à amarra. Esta apresentação, este critério de progressão, ele está muito vinculado a todos os outros critérios. Vamos pegar as ideias de Rose, né, e aplicar nesse primeiro parágrafo. Então, o que é que eu fiz no primeiro parágrafo? Eu expus o que o primeiro comando está dizendo, o primeiro verbo, apresente. Então, eu usei um parágrafo para isso. Agora, o primeiro parágrafo é importante porque ele vai, claro, introduzir um texto. E você tem que fazer o primeiro parágrafo fingindo, vou fazer assim para ficar claro, vou falar assim, né? Fingindo que não tem pergunta. Né? Ou seja, você não deve contar que o leitor tenha lido a pergunta para entender a sua resposta. Você tem que fazer a resposta como se fosse um texto. Um texto mesmo, que se fosse botado no jornal. Dentre os 5 artigos que Einstein apresentou em 1905, o mais impactante foi aquele que explica o efeito fotoelétrico. Para tal, ele defendeu que a luz é absorvida em pacotes, ou quanta de energia. Veja, quem lê esse texto não precisa de todo enunciado acima para entender. Está claro? Então, você tem que construir um texto independente, entre aspas, né? Conduzido pelo enunciado, mas independente do enunciado. Você tem a sugestão é você pegar esse texto e utilizar vinculado a um comando, e o comando que seja o comando de apresentação, né? O comando que normalmente se usa para iniciar uma conversa. Você vai conversar com alguém, você precisa dar, né, a real. Ou seja, precisa dar o tema dessa conversa para a pessoa. Né? É isso que o primeiro parágrafo vai apresentar. Eu espero que o verbo que apareça no domingo, os verbos, comando, tenha algum que deixe bem claro que seja o verbo de início, né? O que uma introdução com apresentação, né, sobre o tema.
O que é consistência? É a forma como você solidifica ou o seu conhecimento ou a sua opinião sobre uma determinada temática. Consistente é aquele texto que vai ilustrar. E como é que se ilustra? Você pode ilustrar apresentando um dado, um fato, uma citação, uma referência histórica, geográfica. Tem muita gente boa, no entanto, que acha que não poderá apresentar um dado se não souber qual é a fonte. Gente, olha só, eles vão cobrar o terceiro tópico, que é de consistência. Você tem certeza absoluta de um determinado percentual. Você não lembra onde, qual foi a instituição que apresentou esse percentual. Aí você diz, não vou apresentar porque eu não sei qual é a instituição. Você pode apresentar, você não vai ter a nota máxima, mas também você não vai ficar sem nota. Este posicionamento, gente, ela pode ser um posicionamento de conhecimento acerca de... E aí, é um texto expositivo que quer que você apresente o conhecimento que você tem acerca de um determinado conteúdo e ofereça um determinado parecer. Por exemplo, estudo de caso. Em um estudo de caso, ele não quer a sua opinião. A sua opinião pessoal, ele quer a sua opinião técnica. Então, uma opinião técnica, um parecer acerca de um estudo de caso, é justamente o quarto elemento para a textualidade em um concurso público, que é justamente o tópico de posicionamento. Mas vários concursos pedem uma reflexão. Então, se vários concursos pedem uma reflexão, significa dizer que vários concursos requisitam de você um texto argumentativo, um texto com posicionamento individual, com posicionamento pessoal e não apenas com posicionamento técnico. Para o concurso de professores e coordenadores do Estado da Bahia, lá no edital, inclusive, ele coloca conhecimento sobre um determinado tema e reflexão acerca da prática pedagógica. Então, é um texto discursivo, argumentativo e não somente discursivo técnico. Bom, o segundo parágrafo tem que falar, quer dizer, eu optei, né, seguindo esse projeto, né, ele tem que tratar da segunda linha de comando, do segundo verbo. Descreva como ela, a ideia do artigo, estabelece alterações do pensamento científico, certo? Então, eu tenho que tentar focar em cima disso. Gente, tem mil coisas que você poderia falar sobre física quântica, essa ideia, né, do Einstein, mas você só tem 10 linhas, cara. Você tem que pensar nisso. Então, você tem que tentar colocar nas linhas o que é fundamental para responder o que o segundo verbo está pedindo e tentar evitar falar exageradamente. Por quê? Porque você tem 10 linhas. Entendeu? Então, vamos ver. Então, descreva como ela, a ideia principal do artigo, estabelece alterações no pensamento científico. Então, o que é lógico, né? Para dizer as alterações, você tem que dizer qual é o pensamento científico, né? E por que ele tem que ser alterado. Então, é claro que você pode ter 1001 justificativas, tá certo? Mas eu escrevi assim: antes desse artigo, a luz era vista como onda. Logo, independente da cor, conseguia produzir o efeito fotoelétrico. Então, eu tive que falar na minha cabeça como era visto, como era o pensamento científico, para poder partir daí e dizer que ele vai ser alterado. A segunda coisa que eu tinha que falar é por que ele vai ser alterado, né? Entretanto, tal modelo não explicava como a luz vermelha, independente do tempo ou da intensidade, não produzia tal fenômeno em muitos metais. Então, isso é o que justifica a alteração do pensamento científico. Entendeu? Agora, eu preciso linkar isso com o pensamento do Einstein, certo? Para aqui mostrar como ele estabeleceu essa alteração do pensamento científico. Eu já estou partindo disso quando eu digo o que não era respondido. Agora eu vou dar o fatality. Eu vou dizer que o Einstein responde baseado na ideia principal do artigo.
que eu mencionei lá no primeiro parágrafo. Einstein defende que um quanto de luz vermelha possui pouca energia, o que explica o comportamento citado. Então, eu linkei com a ideia, disse o pensamento anterior, né, e mostrei que essa ideia traz um novo pensamento. Mas sempre pensando em responder de forma mais objetiva, porém de forma suficiente para convencer o leitor de que ele está respondendo ao que ele descreve. Certo? O último parágrafo. Esse artigo rendeu a Einstein o Prêmio Nobel de Física de 1922. Um reconhecimento do quanto essa publicação transformou a física. Então, veja só. Ele pediu para justificar a minha escolha. Porque eu poderia ter escolhido os outros artigos, né? O que fala sobre física e relatividade, né? Realidade restrita, aquele específico que fala da fórmula, né? E igual a mc ao quadrado, e também da relatividade restrita. Poderia ter optado por uma prova, né, das dimensões do átomo, que ele é um dos artigos, ou poderia ter optado pelo artigo que prova que existe movimentação, né, atômica. Veja, mas eu optei por esse artigo. E qual o motivo? Eu justifiquei. Foi o terceiro comando. Por que isso aí está justificando? Que esse artigo, para mim, é o mais poderoso, né? É o mais impactante. Eu estou mostrando que ele é mais impactante através de um reconhecimento, né, da comunidade científica. Então, eu usei o critério do Prêmio Nobel para atribuir a esse artigo, né, o posto de mais impactante. Eu poderia escolher outro motivo, né, mas não tem problema nenhum se eu escolhesse outro motivo, desde que eu estabelecesse com clareza, né, qual é o motivo que levou a escolher esse artigo. Se você escolhesse outro, você também teria que fazer isso. Entendeu? E outra coisa, eu citei aí o Prêmio Nobel de Física de 1922. Eu não sabia se era 1922 ou 1921. Né? Eu acho que é 22, não sei nem se é 21. Né? Na minha memória aqui, é 22. Eu não tive medo de falar. Dar esse dado, dar consistência à minha argumentação. Né? E também é uma forma de consistência falar especificamente da luz vermelha, né, no segundo parágrafo. Por quê? Porque a luz vermelha é que era o incômodo, né, a luz de baixa frequência, de baixa energia, né, e não conseguia fazer o efeito fotoelétrico. Certo? Olha, não tenho medo da questão discursiva. Você viu que ela em si, ela vai indicar qual é o caminho que você deve seguir, através dos verbos, né, do comando. Tá bom? Agora, eu acho que o maior inimigo da discursiva, no momento que você sacou essa estrutura, é você escrever em 10 linhas. Talvez eles coloquem a específica até 15 linhas, isso fica melhor. Mas no concurso anterior, da CESP, lá da Bahia, foi exatamente assim, foram 10 linhas. Então, resumir, sintetizar, né, o conteúdo que você tem que falar, as respostas dos comandos, né, você tem que falar em 10 linhas, esse é o seu maior desafio. Seu desafio é que você vai facilmente ultrapassar isso. Então você tem que enxugar as ideias desnecessárias, ou, veja só, às vezes você tem uma argumentação, eu poderia ter
duas maneiras, por exemplo, dois argumentos para tornar, ou para escolher a física quântica, né, como a minha predileta. Mas não há necessidade, entendeu? Não há necessidade porque você só tem 10 linhas, entendeu? Aquele meio de campo, segundo artigo, ou segundo texto, né, que fala para descrever as alterações, você tem um monte de coisa para falar, mas veja que eu enxuguei, entendeu? Olha, para ser sincero, eu fiz a primeira resposta dessa questão no Word, não foi manuscrita. Ela levou 18 linhas em Word. Sabe o que são 18 linhas em Word? Corresponde a mais de 30 linhas, né? Manuscrito, cara. E eu já fui tentando enxugar. Foi um exercício muito grande para enxugar em 10 linhas. Isso. Entendeu? E essa é a grande dificuldade. Você não precisa exagerar de argumentos, né? Porque se eu exagerasse o argumento do segundo comando, eu não teria espaço para argumentar o terceiro comando. Entendeu? E se eu enxugasse demais o primeiro comando, eu não faria no desenvolvimento do segundo comando um link tão direto. Então, o grande lance é você conseguir enxugar o que você vai escrever, né? Não tenha dúvida que, caso você tenha estudado todo o conteúdo, né? Não só de física, mas de educação, de conhecimentos gerais, tudo isso, né? Conhecimento específico, geral. Não tenha dúvida que você vai fazer 10 linhas fácil. Certo? Não tenha dúvida. Então, o meu conselho, assim, de quem experimentou isso, aí você deve, se você treinou com outras discursivas, até nos outros tipos de conhecimento, você deve ter sofrido e percebido isso. Mas, para aquela pessoa que conhece o conteúdo, quer escrever, a dificuldade é você resumir. Certo? Existem outras informações que vão se seguir, mas eu espero ter dado um quadro para você se preparar ou você responder a questão discursiva, não importa se é de conhecimentos gerais, de conhecimento específico ou de conhecimento interdisciplinar. Tá certo? Então fica aí com o Rose, mais uns textos que eu compilei, né? E espero ter realmente ajudado a deixar você mais tranquilo ou mais tranquila. Porque a quinta competência é justamente a competência de gramática. E aí o aluno, um texto incrível, o aluno errou 13. Teve 13 erros gramaticais. 13 erros gramaticais é você ter 13 multiplicado por 0,2. Então, o aluno perde 2,6. Perder 2 pontos, gente, por causa de questões gramaticais que são simples de serem resolvidas, é muito, muito ruim, muito nocivo para a sua aprovação. Então, tomar cuidado com este quinto elemento, esse quinto critério, que é justamente o critério de gramática. Quando você percebe essa arquitetura, essa engenharia do texto, identificando justamente esses 5 elementos, pode ter certeza, você tem nota máxima. No nervosismo decorrente da prova, o candidato lê a pergunta. Olha, fica super feliz porque conhece o assunto. Isso acontece muito, gente. E ansioso por responder logo, passando para a próxima questão, registra seu pensamento de qualquer jeito, sem reler o que escreveu. Resultado, muitas vezes expõe muitos dados ligados ao tema, mas não responde ao que foi perguntado. Após redigir a resposta, releia a questão, verifique o que especificamente foi solicitado e se seu texto responde a isso com precisão. Pergunta objetiva, resposta prolixa.
Gente, isso é muito comum também. Que eu achei o texto da UOL muito legal, muito divertido, porque realmente, quem nunca fez isso? Na insegurança de dar uma resposta curta e errar, o que o candidato faz? Ele opta por escrever tudo sobre o assunto. Tudo que sabe sobre o assunto, inclusive a resposta esperada, mas sem destacar a resposta esperada. Você precisa se concentrar. Nós falamos que o texto ele vai ter de 10 a 15 linhas. Então, se você quiser falar e escrever tudo entre 10 e 15 linhas e não destacar o elemento principal, os eixos, ou seja, você vai ter que pegar os verbos do comando e responder a esses verbos do comando. Ponto. Não tem para onde correr, tá? Mas nessa ânsia de errar, de dar uma resposta muito curta, você acaba se empolgando e escreve tudo que sabe. O problema, porém, é que o avaliador não saberá se o candidato realmente sabe a resposta ou está arriscando colocar vários dados para ver se algum preenche o solicitado. Comece seu texto dando a resposta específica e só depois acrescente as informações complementares para fundamentar o seu ponto de vista. Novamente, esse conselho do exato. Como é que você vai agir para fazer isso? Releia a pergunta e anote em tópicos separados todas as solicitações feitas. É o que eu estou falando. Você retoma o enunciado, respondendo-as uma a uma primeiro, para só depois juntá-las em uma resposta de geração única, se for o caso. Ao final, confirme se a resposta ficou clara e se tudo o que foi pedido foi cumprido. Excesso de abstrações em questão dissertativa. Questão dissertativa fazendo aqui o sinônimo da discursiva, tá? Discursiva, dissertativa, mesma coisa. A dissertativa pode ser expositiva, a discursiva pode ser expositiva. A dissertativa pode ser argumentativa, a discursiva pode ser argumentativa. As questões dissertativas normalmente trazem um tema polêmico, que deve ser analisado de modo crítico num espaço relativamente longo, cerca de 15 linhas. O problema é que, por ter mais espaço que o normal para responder uma pergunta, o candidato pode cair em divagações abstratas ou perder-se na hora de organizar o conjunto de informações de que dispõe o tema. Uma coisa muito recorrente é porque vocês estão tão habituados a escrever o texto de 30 linhas que vocês querem fazer a introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão. Gente, em uma questão discursiva, você não precisa acompanhar essa dinâmica de 4 ou 5 parágrafos. Você precisa acompanhar a dinâmica, sobretudo da estruturação de um parágrafo decente. Introduz a ideia, desenvolve a ideia, finaliza a ideia. 2 parágrafos já podem ser construídos num texto discursivo expositivo, numa questão desse tipo aqui. Ele já dá conta. Agora, de 2 a 3 parágrafos, caso o texto tenha a possibilidade de apresentar 15 linhas, tá? Como é que você vai agir? Elabore um texto com as mesmas etapas da dissertação, introdução, desenvolvimento e conclusão, só que em tamanho reduzido. Organize os dados em períodos objetivos, valorizando a relação entre a crítica e fundamentação por meio de provas concretas. Verifiquem se as etapas de ponta, introdução e conclusão, estão suficientemente claras para apresentar o assunto ao leitor e deixar evidente o ponto de vista defendido na resposta. A introdução e a conclusão em um texto dissertativo desse tipo, em uma questão discursiva, elas podem ter 1 linha, 2 linhas.